Gente, de acordo com a Abrava, que é a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento, você sabe, olha gente aqui, né, a minha equipe AAA, você aí, meu amigo, minha amiga de casa, olha que coisa interessante, gente. Cada pessoa respira 450 litros de ar por hora. Dá para imaginar que a gente respira assim, 450 litros de ar por hora? 10.000 litros por dia. Passa cerca de 80% do dia em ambientes fechados. A Organização Mundial da Saúde recomenda, sabe que temperatura? Quanto que fica aqui? Outro dia estava bem frio, você falou, põe 22, né? Então, eles recomendam um pouquinho mais até. A recomendação é de 24 graus para ambientes climatizados em qualquer estação do ano. Para explicar como o ar-condicionado, ventilador podem e afetam verdadeiramente, né, a nossa saúde, vem comigo. Nós estamos recebendo aqui no programa o doutor José Roberto. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Como vai? Seja bem-vindo, viu? Fique à vontade. Doutor José Roberto Megda, pneumologista e médico do sono. Olha, é muita coisa que a gente respira, né? Sim, você falou muito bem, né? Então, você imagina se a gente está num ambiente que tem muito vírus, muita bactéria. As vias respiratórias são as portas de entrada para o nosso organismo, quantos litros de vírus, de bactérias? Ácaros. Porque quando a gente... Hoje uma amiga falou isso comigo e é verdade. Não sei se já aconteceu com vocês. Sabe quando você pega assim um contraluz em qualquer ambiente? Dá para você ver as partículas que estão no ar, né? Acho que alguma vez na vida você já viu isso, né? Sim. Que você enxerga assim. São as micropartículas que ficam em suspensão, né? Nossa, é muita coisa. Nos dias mais secos que a gente não enxerga assim, né, normalmente. Inclusive nos dias mais secos ficam mais visualmente, aparece mais, né? Então quando a gente vê uma paisagem, vê essas micropartículas, geralmente está seco, porque quando está mais úmido, essas partículas normalmente elas ficam mais baixas, ficam no chão. Então, inclusive, é isso que é o problema do ar-condicionado, né? Já aproveitando o tema. Não, então, por que ele faz tão mal? Porque dizem que o ar-condicionado raramente é limpo, as pessoas Sim. instalam lá, esquecem de limpar e que ele é causa de muitas doenças e problemas, é verdade? É verdade. O problema central do ar-condicionado, inclusive pensando no ar-condicionado que esteja muito limpo, é que ele resseca o ar. Então, como que ele resfria o ar? Ele pega o ar do ambiente, ele tira essa umidade do ar e manda um ar seco. Então, consequentemente, a gente tem uma proteção, que é o muco, que é formado basicamente de água. E a nossa proteção das vias respiratórias, elas ficam secas. Provavelmente você respira mais vírus, mais bactérias, mais alérgenos e fica mais propício à doença. E sem falar nessa parte aí, né, quando eu fui convidado, eu vou ter aqui minha meia-culpa, eu jamais fiz uma manutenção do ar-condicionado da minha casa, faz 1 ano e meio. E eu, de curiosidade, fui abrir o filtro. Eu tive um espanto, o filtro ficou totalmente preto, enegrecido, com muitas partículas. E aí eu pergunto, quem que faz a manutenção do filtro do ar-condicionado? Ninguém. Praticamente. Em empresa, então, esquece. Isso, dependendo da marca do ar-condicionado, o filtro deve ser trocado a cada 12 meses. Só que tem um filtro que a gente deve lavar em água corrente, com sabão, que isso deve ser feito a cada mais ou menos 30 dias. Ninguém faz. Ninguém faz. Então, quer dizer, aí esse ar que ele está devolvendo para o ambiente, que ele está devolvendo, além de tudo, seco, sujo. Sujo. Às vezes com partículas de vírus, às vezes com partículas de bactéria, ácaro, pelo de cachorro, pelo de gato, pelo de animais domésticos. Então, a gente fica 80% da nossa vida em ambiente fechado, respirando esse ar poluído. E quem sofre mais? São as crianças e as pessoas que têm problemas respiratórios. E o que é... Bom, antes deixa eu perguntar uma coisa. Entre o menos ruim, qual é o ventilador? Essa é uma pergunta que é muito interessante, que o paciente sempre fala. Qual que faz menos mal? Então, assim, na medicina tudo depende. Mas, em geral, o que faz mais mal é o ar-condicionado. Por quê? Porque ele resseca o ar. Então, além da poeira, do ar sujo, ele resseca o ar. E o ventilador não tem essa capacidade de ressecar. O ventilador pode sim mandar coisa suja, principalmente se a pá do ar-condicionado tiver poeira, tiver mofo, tiver ácaro, ele dissipa no ambiente. Mas o ar-condicionado faz mais mal. O ar-condicionado. O ar-condicionado. Quem assiste o programa vê que de vez em quando eu faço isso, que é para secar uma lagrimazinha. Para mim faz muito mal. Sim. Porque ele resseca o ar. E o meu olho resseca. E aí, gozado, né? Um olho seco começar a lacrimejar. Mas o olho, e acontece com muita gente, o olho que seca por causa do ar-condicionado, escorre. Isso, é uma reação do próprio organismo, o organismo é inteligente.
Se eu tô com o olho seco, eu vou escorrer. Jogar água. Às vezes o nariz, tem gente que entra no ar-condicionado, começa a ter uma secreção nasal, um prurido, uma coceira e cai secreção. Por quê? É uma reação da própria fisiológica do organismo. Vou lá mandar. Ele manda água. Então, eu também sofro com ar-condicionado. O meu sofrimento é nasal e ocular. Então, eu vivo pingando soro fisiológico no nariz e soro fisiológico no olho. Para poder sobreviver aí. Para poder sobreviver. Agora, fora isso, doutor, tem gente que exagera. Eu falei aí que um ambiente climatizado seria em torno de 24 graus. Tem lugar, juro por Deus, outro dia eu fui num shopping em São Paulo, eu falei pra moça, olha, eu precisava comprar uma coisa, eu queria aquilo, mas eu vou esperar lá fora porque eu não tô aguentando respirar. Eu não era frescura. Aí uma mulher do meu lado falou, eu tô saindo porque eu entrei aqui e já me bateu na cabeça. Ninguém tava conseguindo respirar de tão gelado, o shopping já é um exagero de gelo, né? Sim. É muito gelado muitas vezes. De tão gelada que estava a loja. Isso faz o quê com a pessoa? Então, quanto mais gelado, mais seco provavelmente o ar vai estar. Porque quem tem rinite, sinusite também... Sofre. Parece que é na hora, né? É o que mais sofre. Dói a cabeça. Naquele momento que a gente sai de um ambiente mais quente e entra num ambiente muito gelado, tem uma reação como se fosse aquele choque térmico, o pessoal fala, que nada mais é do que uma reação do nosso organismo. Ele fecha os brônquios, ele fecha a narina, dá mais sintomas nasais. Por quê? Porque eu não posso respirar aquele ar muito seco e muito gelado. Senão, consequentemente, eu vou sofrer mais as doenças respiratórias. Então, a pessoa que sofre disso, sofre de rinite, ao entrar no ambiente, esse choque térmico já vai dar sintomas. Já na hora dói a cabeça? Na hora dá os sintomas. Então, o que é o ideal? Qual a temperatura ideal? Agora, com essa tecnologia dos ares condicionados que a gente consegue, inclusive, controlar e tem o digital, normalmente entre 22 e 24 graus. Mas não, você vai em lugares com esse calor que estava fazendo, agora maneirou um pouquinho, né? Tava 17, Sim. 18. Não, isso é inadmissível. Tem muitas pessoas que falam, nossa, eu adoro o ar-condicionado porque eu coloco o ar-condicionado no 18 e durmo de edredom. Isso não faz parte da lógica. Para que usar o ar-condicionado? O ar-condicionado ele serve para tranquilizar um pouco mais o ambiente, para deixar o ambiente um pouco mais agradável. Faz mal dormir a noite toda com ele ligado? Então, se o paciente tem uma predisposição a ter doenças respiratórias, faz mal. E aí a gente vai falar daqui a pouco como diminuir os danos do ar-condicionado. O que eu posso fazer para isso? Nós temos que mostrar, né? Isso. Então vamos mostrar antes, Geise, depois eu faço as perguntas, pode ser? Vamos lá, pode ir, doutor, vamos mostrar. Como diminuir os malefícios? Então, assim, é vilão ou mocinho, né? A gente começa daí. Imagina a gente aqui na região do Vale do Paraíba, uma noite 35 graus. Se a gente não usar ar-condicionado ou ventilador, provavelmente a gente não vai conseguir dormir. Então, desse lado, é visto como mocinho, ele vai ajudar a gente a dormir. E a gente sabe das consequências de uma noite mal dormida. Mas vilão por quê? Porque a gente já comentou, ele resseca o ar, principalmente quando eu não faço uma boa higienização. E o que acontece? Quais são os malefícios do ar ressecado? Aqui eu tentei mostrar para vocês a via respiratória. Então a via respiratória ela começa desde o nariz, na boca e vai até lá embaixo na região dos pulmões, onde a gente tem os bronquíolos. E o próximo slide vai mostrar para a gente isso daí. Isso são cílios. São substâncias que a gente tem nas vias respiratórias que são muito parecidos com pequenos cabelos. E qual a função desse cílio? É filtrar o ar e junto com os cílios a gente tem um muco, que é como se fosse uma substância viscosa. Então os cílios filtra e o muco ele capta as substâncias, vírus, bactérias, alérgenos, ácaros. Quando o ar está muito seco, eu diminuo tanto a função dos cílios e a função do muco. Consequentemente, eu vou respirar mais alérgeno, mais vírus, eu vou pegar mais virose, eu vou pegar mais gripe, aumenta o risco de eu, inclusive, contrair a pneumonia. Então, por isso que ele é o vilão na história, na jogada, né? Tá certo. Tem mais, doutor? Tem mais apresentação. Então, as dicas. Se o ar-condicionado resseca o ar, a gente não consegue, às vezes, viver sem o ar-condicionado. Imagina num ambiente fechado desse sem ar. Então, aqui o que eu faço? Todas as máquinas. O que eu faço para amenizar os malefícios do ar-condicionado? Umidificador. Então, se eu tenho sintomas quando eu uso o ar-condicionado, o ideal é deixar um umidificador no ambiente, principalmente se esse ambiente for fechado. O umidificador vai deixar o ambiente mais úmido. Ah, doutor, mas o umidificador é muito caro, eu não consigo. Uma coisa simples é aquela dica da avó. Uma toalha umedecida, você molha a toalha antes de dormir e pendura na porta, no cabideiro. Uma bacia com água. Uma bacia com água. Por que a toalha é melhor? Porque a toalha ela é melhor que a bacia de água porque ela aumenta a superfície de contato.
e, consequentemente, ela deixa o ambiente mais úmido quando comparado com o balde, tá? Ah, que legal. Então, a gente sofre do olho, colírio, soro fisiológico, no nariz, no olho. Posso fazer inalação somente com soro fisiológico para lubrificar as vias respiratórias? Tomar muita água. Então, quem usa ar-condicionado tem que tomar muito líquido, principalmente se não tiver nenhuma restrição médica. 3, 4 litros de água por dia. E a temperatura, eu coloquei lá em cima, entre 22 e 24 graus. E o grande problema do ar-condicionado e do ventilador também, sujeira. Não sei se você está vendo muito bem aí. Ah, eu não uso o ar-condicionado, mas quando eu uso o ventilador, o meu ventilador me dá uma crise de bronquite, de rinite. Provavelmente por quê? Porque o seu ventilador tem a pá suja, poeira, mofo, ácaro. Eu pergunto, quem já limpou as pás do ventilador? Principalmente se o ventilador foi de teto. Né? Então, de teto é quase... De teto é um criadouro de bicho lá em cima. Então a gente tem que limpar as pás do ventilador a cada mês. Passa um paninho úmido, que isso já vai diminuir muito. E é muito importante, o ventilador nunca pode ficar direto para você. Por quê? Porque se tiver com alguma substância suja, alérgeno, você vai respirar diretamente. Então coloque ele direcionado para a parede, ou se for ventilador de teto, naquele modo exaustor, onde ele joga o ar para cima. Vamos ver se tem mais umas dicas. Aproveitando um pouco isso, falando de ar-condicionado, alguns mitos de verão aí, né? Porque a gente sempre escuta, o ar-condicionado faz mal para mim, o ventilador faz mal para mim, mas é pior eu tomar água gelada, eu pisar no chão descalça ou tomar sorvete. Tudo isso não dá nenhuma doença infecciosa. Então, quando a vovó fala, filho, não vai tomar sorvete porque você vai pegar pneumonia. Porque não tá vai muito tomar... calor. É, que tá muito calor. Você não pode tomar água gelada porque você vai pegar gripe. Isso são não põe mitos. o pé quente no chão gelado. São mitos, entendeu? Então, o que faz mal é o ventilador e o ar-condicionado. Tá. Então, se você tem alguma doença respiratória ou não tem nenhuma doença respiratória que quando toma água não se sente mal, você pode tomar sua água gelada. Você pode andar descalço. Não vai ser isso que vai te levar a ter pneumonia, a ter gripe, a ter resfriado. Eu acho que temos Vamos para a próxima. o último. E uma coisa que está muito, né? Agora até chegando no carnaval. A gente vê muito também na prática. Eu estou bem, fui para uma casa de praia, fui para o ambiente de praia, onde todo mundo fala que lá é úmido, é bom, e eu tive uma crise. Aí quando a gente começa a olhar, começa a perguntar, geralmente algumas casas de praia ficam fechadas durante um certo período. E lá é úmido. E aí cria, como eu mostrei na parede, mofo ou ácaro. Então esse mofo e ácaro, ele dá uma crise respiratória em você. Então se você já tem rinite, se você já tem bronquite, lembre de levar sempre na praia, principalmente nesse carnaval, os seus remédios, porque você pode se deparar com essa situação. E Tá é isso. certo. E não é só... Vem pra cá então, doutor. E não é só isso. Acabou lá, né? Acabou. E não é só isso. O colchão fica cheirando, porque a casa fica muito fechada. Sim, o lençol. travesseiro fica cheirando. Olha, eu quero pedir desculpa ao público, que eu queria saber antes pra botar, mas as dúvidas que eles tinham, você já respondeu. Então, tá tudo muito bem, né? Que alguns mandaram WhatsApp com perguntas, mas as perguntas foram respondidas. Qual é a sua orientação, então, para as pessoas, especialmente mães que colocam ar-condicionado em quarto de bebê? Isso. Eu tenho, inclusive, uma bebê de 10 meses agora, e qual que é a nossa orientação que a gente faz, inclusive com orientação do pediatra, né? Quando a gente ligar o ar-condicionado, tiver um dia muito quente, a gente sempre coloca um umidificador junto. Isso a gente vê que ajuda bastante. Eu sou um pouco alérgico, a mãe é um pouco Porque às alérgica. vezes é central na casa, né? E acaba atingindo todos os Sim, pontos. mas principalmente quando a gente fica num ambiente fechado, como é o quarto. Então, se a gente liga o ar-condicionado, a gente automaticamente já liga o umidificador. Coloca o umidificador num período que o ar-condicionado estiver ligado. Porque vai ter um balanço. O ar fica seco pelo ar-condicionado e fica úmido pelo umidificador. Tá certo, pelo menos isso, né? Sim, lógico que se for num dia que esteja chuvoso, a umidade esteja muito alta, e mesmo assim esteja calor, você não precisa ligar o umidificador. Porque em contrapartida, se você usar o umidificador em excesso, você pode deixar o ambiente muito úmido. Ambiente muito úmido é um ambiente propício para ácaros, que é o principal fator de desencadear doenças respiratórias. Aí isso é assunto para uma próxima, né? Com certeza. Falar desses bichinhos aí, porque outra coisa que muita gente não faz é trocar travesseiro, lavar travesseiro, que muitos são laváveis, né? Não lava, troca a casa, leva o travesseiro,
não é? Pra onde vai, leva o travesseiro, casa com o travesseiro, praticamente, não casa com a pessoa. E isso é muito ruim, você casou com um ácaro, não é? Casou com um ácaro, com o travesseiro... Ou cocô de ácaro. E o ácaro não faz mal, o que faz mal é o cocô do ácaro. Então é metade ácaro, metade cocô de ácaro, de repente, teu travesseiro. Volta pra gente falar sobre isso. E o recado final, então, pro pessoal aí? Então, pessoal, o ar-condicionado não pode ser visto como vilão. Ele ajuda muita gente em dias quentes para dormir. Se você tiver alguma indicação de usar ar-condicionado, seja ele por doença ou porque você quer um bem-estar, lembre-se de tomar muito líquido. Se hidrate bastante. Soro fisiológico no nariz, soro fisiológico no olho. Pode fazer inalação com soro fisiológico. Você tem que ficar sempre bem lubrificado. Não quer comprar um umidificador? Usa toalha úmida na porta, que a dica da vovó também vale. Opa, funciona uma santa receita, né, doutor? Obrigada pela presença. Eu vou deixar os contatos do doutor José Roberto Megda. Ele é pneumologista e médico do sono também. Anote, é 12-3632-6408. 12-3632-6408. E pelas redes sociais? Sim, eu tenho um Facebook para quem quiser me acompanhar. Tá. É só digitar José Roberto Megda Filho. Eu tenho uma fanpage onde eu tiro dúvidas, inclusive eu vou colocar o link do programa. E eu sempre falei, né, uma das maiores audiências é quando eu venho aqui no Santa Receita. Eu sou grato por isso. É mesmo? E todas as pessoas que me acompanham são fã número 1 do seu também. Então vamos mandar um beijo aí, né? Manda um beijo especial para os meus pacientes. Especial para os seus pacientes e para aqueles que te acompanham nas redes sociais. Eu agradeço. Um abraço, um beijo. Obrigada. Até a próxima aí, viu? Vamos falar desses bichinhos invisíveis aí, mas acabam com a gente, principalmente quem tem rinite, sinusite, mulher.